O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira uma lei que determina o uso obrigatório de máscaras em público enquanto durar a pandemia do coronavírus. Ao sancionar a lei, o presidente manteve no texto do Congresso a obrigatoriedade de máscaras em transportes públicos coletivos, como ônibus, aeronaves e veículos de aplicativo. O uso de máscaras em prisões também foi mantido. Entretanto, Bolsonaro aproveitou também para fazer uma série de vetos ao texto original, assim como ele mencionou que faria durante a live de ontem, que transmitimos aqui no programa, inclusive. O presidente vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos e entidades públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários e o poder público não será mais obrigado a fornecer a máscara à população vulnerável economicamente. Apesar dos vetos, alguns estados e municípios já aplicam leis próprias sobre o uso de máscaras pela população. E aí, Fiuza, o que é que você achou dessa decisão do presidente Bolsonaro com a sanção do projeto e uma série de vetos? Fiuza. A gente vai ter de novo, né, Vitor, embates, conflitos, né, de interesse. Os governadores têm prerrogativas dadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF também, o judiciário de cada estado entra lá e decide ao contrário do que o governador, que já foi desautorizado eventualmente pelo presidente, mas não cumpriu. É uma bagunça de competência. Eu acho que o negócio das máscaras, a gente está, de fato, né, diante da principal necessidade, que é a tomada de consciência e responsabilidade pela população. E isso, eu sempre digo, que tinha que ter vindo de uma política nacional pedagógica, antes de mais nada, né? Assim, e não repressiva na ponta, como a gente viu, né? de forças de governadores e de prefeitos descendo o sarrafo numa mulher andando sozinha na praia, na praça, né? Quer dizer, tudo que seria pedagógico, quer dizer, você precisaria ter a população muito mais educada nesse momento, até para ter o bom senso em relação à máscara. Por exemplo, você vai ter restaurantes e bares abertos. Rio de Janeiro já tem, São Paulo vai ter aí em alguns dias. Você vai jantar de máscara, então não dá para você jantar, né? Quer dizer, você pode, de máscara, você pode conversar, pensar, né? Mas jantar você não pode. Então, em vez da hipocrisia, fingir que está salvando vidas, é o momento da pedagogia. Se pode abrir restaurante, você tem que controlar diversas questões. Você tem que controlar a quantidade de pessoas, você tem que controlar a higiene, né? O estabelecimento tem que ser multado se deixar aglomerar, se não cumprir o distanciamento, né? Mas sem a postura das pessoas, sem a educação das pessoas, você não consegue isso. Acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, né? As pessoas, por estar, acho que todo mundo é culpado no final dessa história, porque não tem critério para nada. Então, depois de tanto represamento artificial, arbitrário e às vezes violento, as pessoas foram para a rua como se não houvesse amanhã, né? E houve, não em vários lugares, o que dominou o noticiário foi alguns pontos no Rio de Janeiro que houve aglomeração, sem máscaras, que uma ocupação irresponsável, mas que também é aí a reação, o efeito colateral a um processo que é todo doente, né? Esse processo é todo doente, né? Na verdade, você teve, por exemplo, a praia, os espaços públicos, que já tem, inclusive, agora estudos mostrando que o vírus não permanece sob o sol, né? Você tem áreas litorâneas, por exemplo, com a praia inteiramente interditada, né? Quer dizer, você, em vez de fazer o que já estão fazendo em vários lugares agora, em áreas públicas, que é você permitir a ocupação com o distanciamento para as pessoas terem saúde, você enfurnou todo mundo em casa, você enlouqueceu, você neurotizou. E agora, companheiro, vai ficar difícil, porque agora é estouro de boiada, né? Eu não estou defendendo o estouro de boiada, ao contrário, acho que continuo dizendo que é preciso ser pedagógico. Você vai usar máscara, por exemplo, você vai fazer um jogging, né, num local que não está aglomerado. Médicos, já vi vários médicos dizendo que isso faz mal, que isso não é bom, né? O que você precisa ter ali de oxigenação,
né, o que você vai reter na sua máscara junto com a transpiração, né, não é saudável, mas esses critérios não apareceram. A gente viu transportes circulando com aglomeração. E onde estavam os gestores? E não só os gestores, a opinião pública, essa parte, né, que ficou na quarentena, dizendo se puder, fique em casa. Eu não entendo isso. E se não puder, circula de qualquer jeito. Foi o que a gente viu, né? Assim, deveria ter sido muito severo, muito rigoroso a conduta dos gestores e de quem está querendo propagar essa ética. Por exemplo, não pode ter um ônibus cheio de gente, lotado. Isso não aconteceu. Então agora é a hora da verdade. Agora a gente vai ter que circular. Essa ideia de ficar todo mundo em casa também faliu, porque o vírus está em casa também, é uma outra hipocrisia. E isolar, evidentemente, os vulneráveis. Eu estava ouvindo, só para concluir, eu estava ouvindo algumas críticas sobre as aglomerações que se viram no Rio de Janeiro ontem, dizendo, são mais jovens e vão voltar e vão infectar os mais velhos. Não vão, né? Se a sociedade quiser se educar, esclarecer e propagar a educação, ela tem que afirmar nesse momento o que é inegociável nessa pandemia é o isolamento dos grupos de risco. Esses não podem se relacionar. Os outros, que não são vulneráveis, devem poder circular com responsabilidade e preservar. É tão simples, né? Preservar os grupos de risco, mas essa diretriz não é afirmada. Então, em relação ao uso de máscara, vai ter que valer bom senso da parte de todo mundo, senão a gente vai voltar para aquela situação. Polícia batendo, prefeitos espertos ou governadores espertos criando indústria de multas caríssimas para o cara que tirou a máscara para coçar o nariz, aí não dá pé. Você, Augusto? Olha, eu, por exemplo, vou usar um caso pessoal. Eu vou voltar a fazer o programa no estúdio na segunda-feira. Eu uso máscaras. É uma das poucas verdades, né, que a gente pode ter em relação à pandemia. O uso de máscaras é eficaz. Isso foi constatado pelos resultados obtidos nos países asiáticos. Eles estão muito habituados ao uso de máscaras para se proteger da poluição, outras coisas, outros problemas. Tal. Quando há epidemias, eles usam automaticamente, então eles põem. E em todos os países asiáticos, a luta durou menos tempo e eles foram vitoriosos aí no combate ao coronavírus. As autoridades da OMS, não chamo de autoridades, essa turma da OMS, no começo houve bate-cabeça desde o começo, dizia que não devia usar máscara, era só o pessoal, médicos e paramédicos, o pessoal da saúde, e depois é que eles descobriram que sim, devia usar. No começo recomendaram luvas, hoje se vê que é uma bobagem, ninguém é contaminado porque tocou a superfície, baixíssimo número de pessoas eu não conheço ninguém que foi contaminado dessa forma. Eu acho que, sim, tem que manter em isolamento quem está ameaçado ou quem se sente ameaçado. Porque eu acho o seguinte, na hora de sair, você sai de máscara, o restaurante está aberto, tem o distanciamento social, você fica numa distância X, como nós vamos ficar no estúdio, ponto final, tira a máscara, pode comer à vontade. A Suécia se limitou a proibir que os restaurantes atendessem clientes em pé, não podia haver fila. Eu acho que deveria ir um pouco além, você deve reduzir a capacidade do restaurante. É para 60 pessoas, passa a ser para 30. Então, são cuidados elementares. Agora, os brasileiros precisam ser um pouco mais responsáveis. É evidente que só houve confusão por parte aí dos gestores e tal. Mas os brasileiros já poderiam ter aprendido, né, apesar do noticiário terrorista aí, que exclui esse tipo de informação do telejornal da Globo. A Globo está em combate a favor do coronavírus, né? Nunca vi isso. Deveria explicar isso aí, use máscara, e pode sair. É evidente que num parque você pode correr sem máscara, não tem ninguém por perto, você vai contaminar o quê? A grama. Então são coisas elementares que precisam ser transmitidas. Agora, perde a possibilidade de falar com a autoridade quem
ao mesmo tempo que manda prender e arrebentar quem está sem máscara, permite que haja aglomerações no transporte público. Então, o Guilherme lembrou bem. Agora a hora, pelo menos é o que eu vou seguir. Distanciamento social, isolamento, chega. Vamos para voltar ao trabalho no estúdio, ponto final. Diga aí, Zé. Eu divido esse assunto, Vitor, em 2 pontos. O primeiro, formal, o veto presidencial. Uma lei, para ser aplicada, ela tem que passar aprovada na Câmara, aprovada no Senado, sancionada pelo presidente, e vem a última parte, que é a parte jurídica. Uma lei só é considerada madura, boa, depois de passar exatamente nas mãos da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro quebrou uma prática até aqui. Os vetos presidenciais vinham em virtude de vícios legais, inconstitucionalidades ou mesmo inadequação econômica, quando o governo não tinha condições de atender ali o objetivo da lei, que era de aumentar gastos. E agora o presidente veta por opinião, e ele tem esse direito. A Constituição dá ao presidente esse direito. E inaugurou aqui, a primeira vez que falou sobre isso, em fazer um tipo de plebiscito informal. É a primeira vez que um presidente da República recorre a um tipo de democracia direta, ouvindo diretamente o cidadão, se ele deve ou não usar o direito constitucional de veto. Vai acontecer nesta lei das fake news, se ela passar também pela Câmara dos Deputados. O presidente avisou aqui, vai colocar o assunto na internet e vai decidir segundo a vontade deste plebiscito informal, que é a consulta através da internet, e pela primeira vez no Brasil, um plebiscito sem o controle da Justiça Eleitoral, que controla os plebiscitos e referendos. Pois bem, então o presidente decidiu que vai usar politicamente e de opinião o direito constitucional de veto. Veja bem que no Brasil não existe poder moderador. Não adianta o Supremo se achar a última bolacha do pacote, não existe. Porque o sistema legal brasileiro, ele faz um círculo. Ou seja, depois do Supremo considerar uma lei inconstitucional, ela pode voltar ao Congresso Nacional, ser votada mais uma vez, modificada, e aí o processo é reiniciado, né? A lei, até que alguém provoque a Justiça para decidir na Justiça de novo. Então, essa é a realidade. O presidente vetou, o Congresso agora tem o direito de derrubar ou não o veto do presidente Jair Bolsonaro. Esta é a parte legal da coisa, a estrutura legal. O presidente tem direito de vetar. Tá. Aí vem na parte de conteúdo. Eu acho um absurdo existir uma legislação nacional sobre um assunto banal como esse, de usar ou não usar a tal da máscara. Isto é uma decisão pessoal. Ah, mas tá bom, o direito individual, ele não é tão soberano, tão total, né? Porque quando entra o direito coletivo, e alguns direitos são relativizados quando entra o direito individual em choque com outros direitos. E eu cito aqui um exemplo. O direito à vida também não é total, não é 100%. É sim um direito individual importante, o direito à vida, mas ele esbarra quando, por exemplo, a Constituição, o Código Penal garantem e relativizam o direito à vida quando existe o direito de defesa. Você, no direito de defesa, pode tirar a vida de alguém. A lei mantém isso aí. Então, não existe direito 100%. Então, esse direito individual, que virou um debate mundial, nos Estados Unidos também há um debate assim, se você tem o direito individual de não usar máscara, o direito individual de ir e vir, mas espera aí, você vai esbarrar no direito de outro de não ser contaminado. Tá. Mas esta parte de contaminação, ela está nas mãos dos prefeitos e dos governadores. Um prefeito é que deve decidir ali, olha, em determinado local, em determinada situação, isso se usa a máscara. Fazer uma legislação nacional, mesmo que temporária, né, para uma situação simples como uma máscara, é exigir demais do aparato legal do Brasil. E veja bem que o Congresso Nacional está exorbitando no momento de restrição de debate.
essa situação aí das sessões remotas deu poderes extraordinários ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. Eles colocam no plenário, jogam no plenário o que quiserem, e aí as pessoas têm que votar. Os deputados se transformam em apertadores de teclas de telefone celular. Então, eu acho que o presidente tem direito de vetar e o Congresso tem o direito, depois de analisar o veto. E, quanto ao conteúdo, eu acho uma lei desnecessária. E uma lei desnecessária, ela é uma péssima lei, porque ela atrapalha e entulha a vida das pessoas. Veja a quantidade de dúvidas que surgem com relação a esta história de uma lei nacional. Como é que você vai comer de máscara? Como é que você vai frequentar não sei o que de máscara? Gente, isso tem que ficar a cargo dos prefeitos e que eles não exagerem nestas legislações aí de interrupção do direito individual.